Olá, gente querida, paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra hoje para o teu coração. É uma palavra de direcionamento. Você cumprindo a palavra. Aquilo que vai ser falado hoje vai te trazer crescimento espiritual e também crescimento material, porque os dois andam em conjunto. Quando você obedece a Deus, você cresce espiritualmente. Quando você obedece a Deus, você cresce materialmente. E é justamente o tema hoje sobre obediência. A obediência, o tema hoje, o obedecer, faz com que as promessas de Deus se cumpram mais rápido em sua vida. A palavra hoje vai te direcionar a fazer com que Deus cumpra em sua vida os seus propósitos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e o versículo 22, que diz: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Queridos, a palavra de Deus registrada no primeiro livro de Samuel é justamente sobre obediência. E no início do capítulo 15, Deus usa Samuel para ir até Saul e dizer para ele destruir totalmente os amalequitas. Observa que Deus manda ele destruir totalmente os amalequitas. Só que Saul não cumpre à risca o mandato do Senhor, que ele tinha que destruir totalmente os amalequitas. Ele deixa o rei vivo, algumas coisas, alguns despojos ele pega e leva para o seu reinado. E aí Deus chama Samuel. Samuel vai até Saul e o repreende, porque ele não cumpriu com a minha palavra. E no versículo 11 vai dizer assim, olha só o que diz o versículo 11: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, toda noite clamou ao Senhor. Você vê que aqui Samuel, o profeta Samuel, estava com dó de Saul. E você vai ver em outra parte Deus chamando Samuel, falando: Samuel, até quando terás dó de Saul, se eu já rejeitei? Olha, que uma pessoa rejeitada por Deus não é fácil. Você vai encontrar também uma outra parte dizendo que os espíritos incomodavam Saul. E para que aqueles espíritos se afastavam de Saul, precisava Davi tocar a harpa, precisava Davi louvar ao Senhor, para que aqueles espíritos se afastavam dele. Porque o Espírito Santo de Deus já não estava mais com Saul. Olha como é uma vida de um homem, uma vida de uma mulher sem o Espírito Santo de Deus. Agora por causa da desobediência, porque Deus dava ordem: Saul, você vai fazer isso, isso e aquilo. E Saul fazia totalmente diferente. Você quer ser abençoado? Você quer ter paz? Você quer ser uma pessoa próspera? Cumpre à risca a palavra do Senhor. Não tenha medo. Talvez você que me assiste, Deus tem um projeto com você. Deus tem uma chamada com você, mas você tem recuado. Você tem olhado para a dificuldade, você tem olhado para o gigante, você tem olhado para os montes e falado assim: eu não vou conseguir ultrapassar essa montanha, eu não vou conseguir vencer esse gigante. Qual é o tamanho do teu Deus? Foi o teu Deus que fez os céus e a terra. Não há necessidade de agir sem fé. Haja com fé. Você vê que o autor aos Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Está olhando para o tamanho da dificuldade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na tua vida, mas você tem desobedecido o chamado, você tem recuado, e não é isso que Deus quer. Deus chama a tua atenção neste momento para você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Olha, é muito triste uma pessoa ser rejeitado pelo próprio Deus. Olha a história de Saul. Olha essa história que a palavra de Deus fala, que nos chama a atenção
neste momento, para que nós venhamos obedecer o chamado de Deus. E quando você estiver vivendo os propósitos de Deus, não esqueça de onde você saiu. Continue firme com muita humildade. Continue com muita humildade, com mansidão, se lembrando de onde você saiu, de onde Deus te tirou. E não humilhe ninguém. Seja abençoado, seja próspero, obedeça a palavra de Deus, obedeça o seu chamado, que você vai ser grandemente abençoado por Deus. Deus vai te abençoar espiritualmente, Deus vai te abençoar espiritualmente, mas obedeça a Deus, que Ele vai cumprir os propósitos dele na tua vida. Fica com esta palavra, que Deus te abençoe, seja muito feliz e próspero, em nome de Jesus.